محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Imam al-Bukhari lhe citou um hadith no livro do banho sobre Abu Huraira radiyallahu anhu, companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que os filhos de Israel se banhavam nus, um vendo o outro, e Moisés se banhava sozinho. Então eles disseram: por Allah, o que impede o profeta Moisés de se banhar sozinho, dele não se banhar conosco, é ele ter uma doença nos seus órgãos. Certo dia, ele foi se banhar e colocou a sua roupa sobre uma pedra. Então a pedra fugiu com a roupa do profeta Musa alayhi salam. Isso é um dos milagres que Allah subhanahu wa ta'ala determinou ao profeta Musa alayhi salam. Ele colocou a roupa numa pedra, estava se banhando sozinho, nu, e de repente a pedra, ela saiu andando com a sua roupa. Fugiu com a roupa. Moisés foi atrás da pedra dizendo: minha roupa, ó pedra, minha roupa, ó pedra. Ele chamando a pedra, porque a pedra de repente ela não anda, mas quando ele viu ela andando, então ele foi falando com ela, dizendo: minha roupa, ó pedra. E os filhos de Israel observaram Moisés, porque a pedra ela foi na frente das pessoas onde estavam reunidos o povo de Israel, e ela correu na frente levando a roupa do profeta Moisés, e ele atrás dela. Eles conseguiram ver o profeta Moisés alayhi salam e disseram: ele não tem nenhum defeito, porque eles tinham falado que ele tinha um defeito, por isso que ele não se banhava junto com eles nu, e isso é proibido. Só que o povo de Israel, como eles se afastaram de Allah subhanahu wa ta'ala e da palavra de Allah, eles cometiam pecados, e dentre eles isso, deles ficarem nus entre eles. E ele pegou a sua roupa, e começou a bater na pedra. Até o Abu Huraira lhe disse, e os sinais de onde ele bateu 6 ou 7 vezes na pedra ficaram marcados. Por quê? Porque a pedra tinha levado a sua roupa, então ele levou a sua roupa e se vestiu. Só que antes disso, o povo de Israel, eles viram que ele não tinha doença nenhuma, e não era o motivo por qual ele não tomava banho junto com eles nu, mas sim porque aquilo lá não deveria fazer, e aquilo lá não era permitido. Outro hadith, o hadith do profeta Jó, Ayub alayhi salam, também o Abu Huraira lhe citou esse hadith, e ele disse: estava a se banhar nu, caiu sobre ele gafanhotos de ouro, sobre o profeta Ayub, em forma de milagre. Então ele ficou a reunir daquele ouro dentro da sua roupa. O seu Senhor lhe disse e chamou: ó Ayub, eu não teria te enriquecido disso que vês? Allah subhanahu wa ta'ala deu a riqueza para o profeta Ayub alayhi salam, e Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele: não te enriqueci antes disso para você pegar esses gafanhotos de ouro? O profeta Ayub alayhi salam, ele disse: sim, eu juro por tua glória, porém não deixo de ter suficiência de tua bênção. Esses dois hadith, a gente aprende algumas regras, dentre elas que a religião é uma só. Os profetas anteriores ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta Moisés e o profeta Ayub, o profeta Jó, o que eles faziam, e Allah subhanahu wa ta'ala não revogou, ou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não determinou uma revogação, continua a mesma lei. Dentre essas leis, que a pessoa, se ela estiver sozinha, pode se banhar nu. A pessoa pode falar: mas se ele não se banhar nu, como é que vai se banhar? Muitas pessoas se banham protegendo as partes íntimas, até no banho, entre elas e Deus. Até algumas pessoas disseram, alguns sábios disseram, até se a pessoa estiver sozinha, ela deve colocar algo nas suas partes íntimas ao tomar o banho. Mas esses dois hadith nos mostram que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu para o profeta Moisés e permitiu para o profeta Jó, e assim vai vir outro hadith sobre o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele. Só que também uma outra regra, que as pessoas não podem olhar para as demais pessoas nas suas partes íntimas. Isso é pecado.
até entre os homens. Essas são regras que muitas pessoas às vezes não conhecem. Eles falam que o homem pode olhar para o homem, porque ele não é mulher, ou a mulher para a mulher. Isso é proibido, até entre os homens. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi perguntado: quem dentre nós poderemos ver as suas partes íntimas? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele citou no hadith que somente a sua esposa. Então a esposa, ela pode olhar para o esposo e o esposo para a sua esposa. Fora isso, a mãe olhar para o seu filho quando ele é grande, nas suas partes íntimas, isso é proibido. Ou o filho para a mãe, ou entre os homens, ou entre as mulheres, isso se torna, ou é uma questão proibida. É uma regra que Allah subhanahu wa ta'ala determinou como proibição, um dos pecados que a pessoa faz. E aqui nos mostra também esses dois hadith, que se isso for por necessidade, tipo uma pessoa que o médico precisa ver ela, ou precisa ver as suas partes íntimas por necessidade, isso pode. De onde que nós tiramos isso? Do hadith do profeta Musa alayhi salam, quando a pedra ela saiu correndo com a sua roupa, e o povo de Israel, eles viram as suas intimidades, os seus órgãos íntimos, para que Allah subhanahu wa ta'ala tirasse aquelas ideias deles de que o profeta Musa ele tinha problema, por isso que ele não se banhava com eles. Então são regras que são colocadas para nós na nossa religião, e o resumo delas que as pessoas não podem olhar para as intimidades ou para os órgãos íntimos uns aos outros, mesmo os homens ou as mulheres ou as pessoas que são parentes. Isso é proibido, é pecado. Allah subhanahu wa ta'ala determinou isso como pecado na nossa religião e nas religiões anteriores também ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que seria também, todos são muçulmanos, mas aos profetas também anteriores a ele, e somente entre os esposos ou entre os casais que isso pode ser visto. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.